que o pecado é um tema tão relevante para a fé cristã? Qual é a sua relevância dentro da caminhada cristã? Esse é o tema de hoje, do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar. Programa EBD Comentada Online, edição Adultos. Apresentação: Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma lição. Se você está vindo da região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas você pode estar vindo fora do Brasil. Inclusive, hoje eu quero começar aqui já deixando aí uma paz do Senhor para a pastora Valéria da Silva Martins, que nos assiste em Portugal. Foi pastora da nossa querida irmã Elizabeth aqui em Comendador Soares, no Rio de Janeiro. Hoje ela está em Portugal e ela também assiste a programação aqui da EBD Comentado Online. Eu deixo um abraço, uma paz do Senhor para ela, para a família, assim como está o irmão Leandro assistindo na Bélgica, o irmão Márcio e a irmã Matico no Japão, a irmã Dirce na Holanda. Enfim, você que está em outras partes do mundo, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na programação do canal em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, eu quero dizer a você que a EBD Comentado Online é um programa onde eu explico a lição do início até o final e serve para os professores prepararem a sua aula, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em classe nessa data e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento, porque isso é indispensável para a vida cristã. Para darmos prosseguimento, eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu peço ao Senhor que me ajude mais uma vez na ministração desta aula de hoje. Eu não sou digno, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Os méritos são do Teu Filho Jesus Cristo. Mas eu estou aqui, Senhor, te pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa compreender e também os teus filhos que estão assistindo e possamos, Senhor, colocar em prática o que estamos aprendendo. Que o Senhor tome o primeiro lugar desta aula mais uma vez. Que o Senhor use teus filhos que estão assistindo para que eles possam, Senhor querido, compartilhar esta aula. Porque o Senhor tem me usado pela bondade para poder produzir esse conteúdo. E em nome de Jesus, Senhor, que esse conteúdo chegue a vidas que precisam, Senhor, para que sejam treinadas, edificadas, fortalecidas, Senhor. Então usa os teus filhos também como instrumento. Eles podem não ter um canal, mas eles podem ser um canal, Senhor querido, Senhor amado, para que outras vidas sejam alcançadas. Nos dá mais uma vez um programa edificante, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana, glória a Deus. Aula de número 10. Olha aí, já estamos chegando ao final, né, desse trimestre. E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, poder estar adorando a Deus. Louvar a Deus pela vida do meu esposo, que me deu essa oportunidade está fazendo aquilo que eu tanto amo, que é louvar a Deus, independentemente se é louvor da harpa ou não. Mas peguem aí a harpa de vocês, eu sempre falo isso, né, gente? Peguem aí as suas harpas e vamos adorar a Deus. E o louvor escolhido desta semana, da aula número 10, é o louvor 192, que tem por título Pelo Sangue. Vamos adorar ao Senhor em mais esta oportunidade para a glória dele. Vamos lá? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue
somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu agradeço a vocês aí pelo carinho que vocês têm tido com a minha vida, pelos comentários. Sempre que eu posso, eu vou lá, respondo, curto, mas eu tenho lido todos. Muito obrigada. Deus abençoe vocês em mais essa aula, todos os professores, todos os alunos, todos aqueles que estão aí acompanhando aqui o canal. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida de vocês. E fiquem com Deus e até a próxima aula de número 11, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Mais uma participação aí da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Eu quero agradecer ela aqui conosco sempre. Que bom Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Nas suas orações, ore por mim, ore por ela. Nós temos enfrentado batalhas para poder realizar a obra do Senhor. Quem não enfrenta? Você enfrenta, eu enfrento, ela enfrenta, outros enfrentam. Mas nós carecemos que vocês nos ajudem em oração. Ore por nós, pela saúde, pela vida, pelo ministério, para que Deus possa abrir portas, pela nossa vida, pelo nosso casamento, por tudo, por todas as áreas, entendeu? Pela vida financeira, por tudo. Nós precisamos muito de oração. Que o bom Deus possa continuar nos dando graça para ir em frente. E lembre, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Assim como Deus tem me usado para poder estar fazendo esse conteúdo, Ele pode usar você para poder divulgar, compartilhar esse conteúdo. Tem um botãozinho aqui que você pode compartilhar esse vídeo enviando para suas redes sociais, para o seu status. Também se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e faça o seu comentário. Bom, vamos prosseguindo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esta oportunidade. Vamos lá. E antes de eu dar prosseguimento aqui com você, eu quero apenas fazer um agradecimento aí, porque no dia 16 de fevereiro de 2025, eu estive dando uma aula da EBD, inclusive essa congregação nos convidou numa sequência, não de semanas, mas para dar 3 aulas, né? Eu vou estar dando uma aula também no dia 2 de março, né? Claro que já passou a data, mas louvado seja Deus que eu gravo a aula antecipada, então quando você estiver assistindo já passou a data, é claro, mas eu vou estar dando mais uma aula no dia 2 de março. E é a Assembleia de Deus, tá bom? Congregação Jeová Shalom, em Parada de Lucas, Rio de Janeiro, meu querido e amado pastor Paulo César, missionária Deise também, louvado seja Deus. Eles pertencem à Assembleia de Deus de Irajá, em Parada de Lucas. Pastor presidente Luiz Aleixo de Paula, um querido amigo, foi meu pastor durante quase 10 anos, então eu tenho uma gratidão. E quero agradecer a irmã Cassiana e também o evangelista Edilson, seu esposo, que nos convidaram para poder dar essa sequência de aulas aí na congregação Jeová Shalom. Assim como eles, vocês podem fazer a mesma coisa se vocês quiserem. Basta que vocês entrem em contato conosco aí por esse telefone, por esse WhatsApp que aparece aí na tela, e será um prazer estar com vocês. Agora sim, vamos dar prosseguimento aí em nome de Jesus.
Bom, antes de darmos o prosseguimento da lição, eu tenho que avisar o que vem para o próximo trimestre, segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, vai estar baseado no evangelho de João. E nós temos aí, serão essas lições aí, você pode dar uma pausa se você quiser verificar. Então nós vamos estar estudando sobre a vida de Jesus Cristo, porém baseado no evangelho de João. Dando prosseguimento aí, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E como disse a esposa, estamos chegando aí no término do trimestre, quase, tá? E a lição de hoje é a lição de número 10, que será ministrada no dia 9 de março de 2025. Desde já eu quero agradecer àqueles que estiveram me felicitando pela data do meu aniversário no dia 1º de março, tá bom? Eu quero agradecer a vocês, tá? E o tema é: o pecado corrompeu a natureza humana. Como é que isso aconteceu? De que maneira? Quais são as heresias que negam isso? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Texto áureo. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Romanos 3:23. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Você pode ver que eu sigo a sequência igual está na revista, tá bom? Agora, como é um programa, nós temos oração, nós temos louvor, e aí nós entramos agora na aula propriamente dita, como acontece na igreja. Então é só para fazer uma simulação muito parecida. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, Romanos 5, 12 e 14. A recomendação de vídeo dessa vez está aí sobre um vídeo meu, aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo, que inclusive o tema salvação é da próxima aula. Porém, nesse vídeo eu falo um pouco sobre a questão do pecado. Então, você assistindo esse vídeo, você já vai estar munido tanto para esta aula, como para a próxima aula. Você faça isso no término dessa aula, que eu vou deixar o vídeo lá nas recomendações de vídeos no final. E também tem esse aqui, a deturpação da doutrina do pecado, a lição 2, que foi ministrada no dia 9 de julho de 2023. Então é importante, porque aqui também tem base para você ter um entendimento melhor sobre essa questão da doutrina do pecado. Então, eu recomendo esses 2 vídeos para você. Dessa vez não é diretamente um Entendes Tu que Lês, tá? Com a exposição do texto, da leitura, mas é vídeos para dar a você consistência, porque nós estamos tratando de uma doutrina e você vai entender sobre isso em nome de Jesus. Palavra-chave: pecado. A palavra pecado é o conceito central da lição. Pecado é definido como uma transgressão da lei de Deus. Eu vou dar uma definição melhor durante a aula. 1 João 3,4. E uma condição universal que afeta toda a humanidade. Ele corrompe a natureza humana, separando o ser humano de Deus. A compreensão do pecado é essencial para a doutrina da salvação, que é o tema da próxima lição, pois somente ao reconhecer a gravidade do pecado é possível valorizar a obra redentora de Cristo. Isso quer dizer que quando você está fazendo um curso de teologia, por exemplo, a doutrina do pecado deve vir antes da doutrina da salvação. Na verdade, vem primeiro a doutrina do homem, geralmente começa-se pela doutrina das escrituras, bibliologia, depois vem pela doutrina do homem, antropologia bíblica, para entender como é que o homem foi formado, depois vem a doutrina do pecado e depois vem a doutrina da salvação. Geralmente, pode-se seguir essa sequência para se ter um entendimento melhor de como tudo aconteceu a nível humano. Propósito da lição. No final da lição, nós temos que ter alcançado esse propósito. O objetivo da lição é explicar a doutrina bíblica do pecado, refutar heresias que negam sua realidade e alertar sobre os perigos desses ensinos para a vida do crente e da igreja. A lição busca transmitir que o pecado é universal, corrompeu a natureza humana e só pode ser vencido por meio de Cristo. Além disso, ela visa equipar a lição, tá? Os crentes para identificar e combater falsos ensinos sobre o pecado. Tá? Você pode envolver os alunos, como eu fiz, começando com uma pergunta do tipo: por que o pecado é um tema tão importante para a fé cristã?
Depois você pode apresentar uma história, de repente, se você tem recursos, um vídeo mostrando alguma coisa relacionada ao pecado, certo? Você pode até dar como ilustração a questão de Davi, que ali peca, depois vem uma consequência terrível, tá? Então isso é importante. Então você pode conectar os alunos através disso. Isso prepara os alunos para uma discussão aprofundada sobre o tema. Bom, a estrutura da lição, a lição está dividida em 3 tópicos. Só que é uma modificaçãozinha, geralmente 3 tópicos com 3 pontos, só que nessa lição, o primeiro tópico tem 4 pontos. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Esse é o tópico que vai gastar mais tempo da lição. Que ele vai fazer uma explicação superficial, e eu vou explicar isso depois para vocês entenderem, sobre a questão da doutrina do pecado. O autor do pecado, foram abertos os olhos de ambos, a consequência da queda no Éden, a extensão do pecado. Certo? Então essa parte aí vai tratar de Gênesis capítulo 3 e também de Romanos capítulo 5. Depois vem a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo e a morte de Jesus em favor dos pecadores. E depois tem o perigo dessa heresia e a vida do crente e da igreja, para a vida do crente e para a igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias e 2, o perigo. Introdução. Toda a introdução serve para poder mostrar do que vai ser tratado, o que vai ser tratado durante a aula ou durante uma pregação. Tem que ter introdução. Livros têm introdução. Na lição passada estudamos os aspectos da doutrina do Espírito Santo. Viemos estudando uma sequência da doutrina de Cristo, Cristologia. Depois entramos na doutrina do Espírito Santo, uma única lição. Tá? Dá para estudar sobre o Espírito Santo um trimestre inteiro, tá? Só para você entender. Também conhecida como paracretologia ou pneumatologia, focando no Espírito Santo como consolador. Destacamos sua deidade, ou seja, o Espírito Santo é Deus, atributos e obras, além de identificar as heresias antigas e modernas que negam sua divindade. Agora podemos prosseguir em nosso estudo de hoje. O problema mais difícil, mais complicado e mais sério em que o ser humano se debate desde o Éden chama-se pecado. A teologia sistemática, que é a teologia que estuda as doutrinas, pega o que se fala sobre pecado em todas as partes da Bíblia, agrupa e estuda a doutrina do pecado. Pega-se o que se fala sobre Cristo em várias partes da Bíblia, agrupa-se e estuda sobre Cristo, cristologia, e assim sucessivamente. Isso faz a teologia sistemática. A teologia bíblica não, ela estuda a Bíblia no decorrer, na progressão dos seus livros. A teologia sistemática estuda as doutrinas, tá? Então a teologia sistemática abre suas páginas para tratar dessa questão sobre a denominação de amartiologia, que é o nome, tá? Palavra de origem grega que significa estudo do pecado. O que é amartiologia? Doutrina do pecado. É importante entender que esta lição serve como uma introdução à doutrina do pecado, pois nesta doutrina há assunto suficiente para um estudo aprofundado ao longo de um trimestre inteiro. Aqui é só o primeiro tópico, que é só a parte que vai ser tratada diretamente da doutrina do pecado, a definição e tudo mais, é apenas uma pequena introdução. Tá? No entanto, nesta introdução visa defender nossa fé contra distorções relacionadas a essa doutrina. Então, o intuito de falar da doutrina do pecado é mostrar quem distorce ela. O foco não está em aprofundar-se na doutrina do pecado, e sim aprofundar-se em quem distorce ela. Portanto, não preocupe-se em aprofundar durante a aula em certos pontos, pois eles estão presentes apenas para apoiar o tema principal. Se não houver esse cuidado, a aula pode se transformar em um ambiente propício a especulações, desviando-se do propósito original. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Então, uma vez que você teve toda essa instrução do que vai ser tratado, o que você deve ter como cuidado, nós podemos prosseguir. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Tópico 1. Vai ser falado sobre o autor do pecado, foram abertos os olhos de ambos, a consequência da queda do Éden e a extensão do pecado. O pecado é definido como a transgressão da lei de Deus envolvendo tanto errar o alvo, eu disse que ia definir um pouquinho melhor,
como acertar o alvo errado de forma deliberada. Na Bíblia existem várias palavras que são traduzidas por pecado. Só que não tem como estudar isso aqui, porque eu disse, gastaria-se um trimestre inteiro se fosse o caso. Ele representa a rebelião e desobediência contra Deus, afastando o homem de Deus. A única maneira de se livrar da culpa e condenação do pecado é por meio do novo nascimento em Cristo Jesus. Tem que crer e se arrepender. Ponto 1. O autor do pecado, Gênesis 3, 1 e 2. É importante você entender essa sequência, como é que a lição está se desdobrando, independente de você ser aluno, professor, para você entender o que está sendo ministrado. Adão podia comer livremente de toda árvore no jardim, então ele não tinha ele tinha uma restrição, mas ele tinha muito mais possibilidade do que restrições. Mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenda essa palavra aqui, morrerás. Gênesis 2,17. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Eclesiastes 7,29. E dotado de livre-arbítrio. Lembre-se que isso no início, quando ele foi criado, estava livre de qualquer coisa. Poderia escolher qualquer coisa de acordo com a sua vontade, tá? Eclesiastes 7,29 diz: vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então Deus criou o homem reto. Ele é que se desvia do propósito. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, de Apocalipse 12, 9, o maioral dos demônios. Aí tem várias referências, se você quiser citar alguma, nós não temos tempo de lê-las todas, mas você pode citar. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal, astuto e sagaz, a serpente. E por seu intermédio dialoga com Eva, levando à apostasia. Não podemos travar diálogos com o nosso inimigo, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Aqui tem até uma observação. Aonde estava Adão quando isso aconteceu? Aonde estava Adão? Adão teria que estar protegendo Eva. Porém, acabou que Eva estava ali num lugar onde Satanás teve uma oportunidade. Não dá para se aprofundar sobre isso aqui e nem na aula, porém, é um caso a se pensar. Nós, homens, temos que estar ali na posição de prontidão, porque Deus nos chamou para a liderança dentro do nosso lar. É a nossa primeira igreja. Era originalmente o querubim ungido, tá? Satanás, perfeito em sabedoria e formosura. Aí tem Ezequiel 28, 12 e 15. É claro que alguém vai dizer, mas esses textos estão falando de seres humanos, de reis. É verdade. Porém, os aspectos que é dito ali não cabe, em alguns momentos, para um ser humano. Então, nós temos ali também um texto com duplo cumprimento. O cumprimento ali para a parte do rei da época, mas o cumprimento também a nível de Satanás, tá bom? Só para você entender, não dá para se aprofundar, mas só para você ter uma compreensão. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Tem Isaías 14, 12 a 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão e não estão em transitação. Eles não vêm e vão, estão presos e não podem sair, a não ser que Deus permita. Em algum momento, como nós entendemos, como estudamos escatologia, que é uma parte que é dito que são soltos, ali demônios, acredita-se que é desse poço, chamado Poço do Abismo. Então, eles estão presos. Alguns poderão ser soltos durante essa época. Só que nós não estamos estudando escatologia também. Então, uns estão soltos aí, pela terra, lugares, regiões celestiais, Paulo fala sobre isso no capítulo 6 de Efésio, não estão no lugar onde é chamado inferno propriamente dito, que é o lago que arde com fogo e enxofre, porque lá não tem ninguém. Pastor, então onde estão as almas dos perdidos, daqueles que morrem sem Cristo? Um lugar chamado Hades. Só que no Hades não tem demônios. Isso é mitologia grega, que ensina que tem lá demônios com chifre, com garfos, espetando as pessoas. Isso não tem base bíblica. Me mostra onde tem isso na Bíblia. Não tem, isso é mitologia grega. Lugar de tormento é um lugar onde almas que partiram sem Cristo estão lá, sendo atormentadas pela questão de fogo, mas não é o lago que arde com fogo e enxofre. A palavra inferno, propriamente dita,
é a parte final, aonde será lançado Satanás, todos os demônios e todos aqueles que recusaram a Jesus Cristo. E lá ele não vai ter tempo de atormentar eles, não terão tempo de atormentar ninguém por um único motivo. Eles estarão em tormento. Você acha que Deus ia permitir eles atormentarem alguém? Mas acontece que ele é o príncipe das trevas, no sentido de propagar o mal, a maldade, está aí levando pessoas à perdição. Ele tem um reino, entre aspas, dessa maneira, mas não é num lugar chamado inferno. Entenda, nós acabamos atribuindo a palavra inferno, juntamos com a palavra Satanás e demônios, porque eles querem levar o ser humano para lá. Só que lá é o lugar onde eles já estão sentenciados. Então a gente não vai para lá não, e nem você, nem sua família. Em nome de Jesus nós vamos estar com Cristo para sempre. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Então ele diz que esses anjos caídos é uma possível explicação. Há quem diga, e também não é o assunto da aula, porque nós não estamos estudando demonologia, então também não é o assunto da aula, anjos caídos, tá bom? Então não é o assunto da aula. Há quem diga que foi Deus que criou os demônios, só que eles não têm uma explicação. Para que Deus criaria demônios? Qual o objetivo de Deus criar demônios? Então nós entendemos, de acordo com a nossa declaração de fé, que inclusive é esse livro aqui, é um livreto. Valor é um valor pequeno, eu estou deixando o link na descrição, caso você queira adquirir numa loja, tem lá o link, é só você clicar, você vai para uma loja e adquire, tá? Então, de acordo com a nossa declaração de fé, é o seguinte: em relação à origem dos demônios, nossa declaração de fé afirma: os anjos decaídos são aqueles que se rebelaram contra Deus. Certo? Eles foram criados por Deus, originalmente eram bons e dotados de livre-arbítrio, igual o ser humano, inicialmente. Depois que houve a rebelião, os anjos não têm mais como se corromper. Estão num estado que não dá mais para se corromper. Os anjos que estão com Deus. Os anjos que estão... não são os anjos decaídos. Os anjos de Deus. Não tem mais como se corromper. Mas houve um período, entende-se assim, que eles poderiam se corromper. E aí houve a questão de se corromperem. Então foram dotados de livre-arbítrio, assim como o ser humano. No entanto, sobre a direção de Satanás, pecaram e se rebelaram contra Deus e tornaram-se maus. Pastor, mas da onde? Satanás foi tentado por quem? Ei, não dá para entrar nisso. Aí tem que ser um estudo aprofundado para poder entender, mas não dá para você na aula entrar nisso. Por favor, não entre nisso. São identificados como espíritos imundos. Então qual é a origem dos demônios? Entende-se, tá? Apesar do pastor... o comentarista da lição preferir não falar sobre isso, ele diz: essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A nossa declaração de fé pende para essa explicação. Quem são os demônios? São os anjos decaídos. São os anjos decaídos, certo? Só para você entender. Inclusive, eu quero até voltar duas telas aqui, que acabou passando. A origem do pecado no céu parece contraditória, porque ele falou sobre a origem dos demônios. Aí, a origem do pecado no céu parece contraditória, ou sem sentido à primeira vista. Mas a queda do querubim ungido demonstra que até no ambiente de perfeita santidade, a soberba pode levar à rebelião. E nós não temos como estudar sobre isso aqui. Como é que a soberba entrou no coração de Lúcifer? Existem algumas teorias, mas não temos um alinhamento completo. Aí nós temos vários textos. Então o que nós entendemos é: a soberba entrou. Agora, a explicação, a Bíblia não se prende a explicar como isso aconteceu. Revelam a queda de Lúcifer, que desejou para si atributos exclusivos de Deus. O relacionamento entre Deus e o surgimento do pecado é um mistério que nossa compreensão limitada não pode alcançar plenamente. Então, vamos ter cuidado com isso. Embora saibamos que nada está fora do controle divino, como é que Satanás, como é que um anjo acabou se enchendo de soberba, sendo que Deus controla tudo? A Bíblia não explica isso. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós calamos. Muitas questões permanecem encobertas. Na eternidade, Deus poderá, não quer dizer que vai, nos revelar seus propósitos, esclarecendo aquilo que hoje nos parece incompreensível. Aí entrou a questão da tela que eu mostrei para vocês sobre a origem, né? A nossa declaração de fé fala sobre a origem, nesse caso, tá? São identificados como espíritos imundos, espíritos malignos e demônios. Eles são espíritos maus desprovidos de corpo, mas capazes de possuir tanto corpos humanos quanto de animais. Tem pessoas que já contaram, já viram e já tiveram testemunho, né, de demônios, inclusive entrar em animais. E nós temos na Bíblia os corpos, né? Claro.
Então, isso é uma coisa que nós temos base. Inclusive, infelizmente, é com tristeza que eu vou falar. Ultimamente tem se visto crianças endemoniadas assim, numa escala muito maior. Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Mas a corrupção, e eu não estou falando a nível da criança, mas eu estou falando no meio da humanidade, é tanta que os demônios estão encontrando legalidade. Então você que é pai, você que é mãe, ore pelo seu filho, pela sua filha, desde criança, desde bebê. Ore, peça a Deus para guardar. Quando estiver dormindo, vai lá, impõe a mão, ore, peça ao Senhor, peça saúde, ore pelo futuro. Isso não é brincadeira não, irmãos. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Então ele vem falando da onde começou o pecado. Reconhecer que o pecado tem a sua origem espiritual nos alerta para a realidade da batalha espiritual. Acabei de falar. Devemos estar vigilantes contra as tentações do diabo. Vigiai, que o vosso adversário brama como leão, né? Está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ou buscando a quem possa tragar. 2. Foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3:7. Onde o pecado começou, aí Satanás usa a serpente para vir tentar, tá? Lembre-se que eu falei que esse é o ponto, né, o tópico que vai gastar mais tempo. O outro é mais uma leitura rapidamente, mas esse primeiro tópico é o que vai gastar mais tempo. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7, 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, é a morte espiritual, pois a morte significa separação. Guarde isso. 59, 2 de Isaías, tá? O que faz separação entre o homem e Deus é a iniquidade. O pecado separa o ser humano de Deus. Livres de culpa ou medos, Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Era uma comunhão. De lá para cá e de cá para lá. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda do homem, aquele relacionamento ideal foi perdido. O primeiro casal foi expulso do jardim. Inclusive foi colocado anjos e uma espada para poder guardar o lugar da árvore da vida. E o casal não podia mais entrar lá. Eles foram expulsos, tá? Então o caminho, eles perderam, eles não tinham mais direito, tinham mais acesso. Por isso que Jesus diz em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O primeiro casal é declarado culpado diante da justiça de Deus. Foi o único mandamento e eles pecaram com o único mandamento. Essa mesma justiça exige uma reparação da ofensa cometida pelo primeiro casal. Então, essa exigência da justiça é a punição. E qual é a punição? Morte. A pena para a ofensa, como Deus declarou antes, é morte. Está em Gênesis 2,17. A morte ocorreria em 3 esferas. Primeiro, morte espiritual. No momento que eles comeram, eles perderam a comunhão com Deus e perderam a inclinação de se voltar para Deus. Por si mesmo, eles não conseguiriam mais querer relacionamento com Deus. Guarde isso. Durante a aula você vai entender. Gênesis 2,17, Efésios 2,1. Morte física viria depois. Gênesis 3,19. E morte eterna, que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, morte sempre remete para a separação. Porém, o último estágio, ou último aspecto, ou a última esfera é a morte eterna. Uma eternidade inteira sem Deus, em tormento. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3,16 a 19, e sua posteridade, que viria para eles e a sua descendência. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então nós vemos a queda onde? Em Gênesis capítulo 3. Mas nós vamos ver também a questão de onde o pecado, até onde o pecado alcançou. O pecado nos separa de Deus, mas em Cristo podemos restaurar essa comunhão. Devemos buscar arrependimento e reconciliação com Deus. 3. A consequência da queda no Éden. Então nós vimos aí aonde começou, no céu, tá? Um anjo se rebeliou, veio outros com ele, são os demônios,
Ele é o príncipe dos demônios. Depois nós vimos a queda propriamente dita. E agora nós vamos ver a consequência da queda. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens. Guarde isso aqui, porque isso aqui é importante. A Bíblia não declara como é que isso acontece, mas afirma a sua realidade. Qual é a realidade? Como é que nós sabemos que o pecado alcançou toda a humanidade? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, qual é a conclusão? Se todos morrem, é porque todos pecaram. Paulo chega a essa conclusão na carta aos Romanos. Mas ele não explica, e a Bíblia não explica, como é que é transmitido o pecado de Adão para a humanidade. Existem teorias. Existem várias teorias que tentam explicar como o pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade. Quando você vai estudar a martiologia, tem lá as teorias. Adão era o cabeça da raça. Ele era o primeiro ali, por isso o pecado se estendeu a toda a raça. E aí tem outras teorias. Não se prenda a isso. Não dá tempo. Não vai dar para poder ter uma explicação ali durante a aula. Não vai dar tempo. Então, nós entendemos o seguinte, nós cremos que o pecado atingiu toda a humanidade, porque todos morrem. Acabou. No entanto, esse não é o propósito dessa aula. As teorias são teorias porque não tem uma comprovação bíblica. Então são possibilidades. E tem gente brigando por possibilidades. Esse é o pior de tudo. Não, a minha teoria aqui é certa. Não, a minha aqui é certa. Não, a minha aqui é certa. Para com isso, irmãos, em nome de Jesus. Devemos, portanto, focar na consequência. Qual é a consequência? Morte, que é a prova que todos pecaram. Que comprova que o pecado afetou toda a humanidade. A forma exata dessa transmissão é um assunto debatido há anos e está além da nossa compreensão completa, de chegar a uma definição. Acabou. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade, a morte. Esse pensamento é reiterado mais adiante, no versículo 19 de Gênesis, e também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E só uma observação aqui, quando eu disse que o versículo 19 é de Gênesis 3, não. O versículo 19 é de Romanos 5:19. Em Romanos, primeiro ele fala no 12 aqui, ó. Depois, no 19, ele vai reiterar isso. Me perdoe, não é Gênesis 3:19. É Romanos, esse versículo aqui é de Romanos 5:19. Precisamos reconhecer nossa condição pecaminosa e depender da graça de Deus para viver em santidade. 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. E corrompeu na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Certo? O corpo é usado para pecar. Então nós temos aí a questão da natureza pecaminosa. Ó, alma, espírito humano. Tá? Pecados do espírito, por exemplo, orgulho é um pecado do espírito diretamente. Espírito humano, tá? Aí tem Romanos 2:9, 8:10, 2 Coríntios 7:1. Intelecto e vontade, está comprometido. Isaías 1:3, Jeremias 17:9. Consciência e razão, 1 Timóteo 4:2. Mente cauterizada, coisas desse tipo, Tito 1:15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, Isaías 1:5 e 6. E não se refere à intensidade do pecado, mas se fala sobre a sua extensão. Pegou o ser humano por completo. Não está falando da questão do quanto a pessoa peca. Corrupção da raça humana, ali de Gênesis capítulo de número 6. Não está falando do tanto que estão pecando. Está falando da totalidade que o pecado abrange todo o ser humano. Eu vou até aproveitar e colocar esse texto de Isaías capítulo 5, versículo 1 e 6. Versículo 5 e 6. Porque vocês insistem em ser castigados. Essa é uma Bíblia para computador, notebook, que terá um lançamento de um curso para usar ela, né? Estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia é meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia, que eu vou falar dele depois. Mas só para aprender a usar ela. Tem uma lista de espera aí na descrição, caso você queira esperar o lançamento, e você vai ter um valor promocional, tá? Eu tenho falado isso em todas as aulas, não vou me alongar com isso não. Então vamos lá. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Deus está perguntando. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Olha o que diz. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são. Nada
e a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Então aqui está a prova da questão de pegar o todo. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Guarde isso! Lembra que foi falado lá, livre-arbítrio, quando o ser humano foi criado. Vamos entender isso no decorrer da lição, que já foi tratado em outros trimestres, e eu achei muito interessante quando foi tratado em outros trimestres, porque foi trazida assim uma clareza maior sobre esse assunto, e você vai entender. Então o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram assim que pecaram? Quando Deus vem, na viração do dia, eles se escondem. Então, o ser humano de si mesmo, ele não vai querer se voltar para Deus, porque ele vai querer se esconder. Ele não vai querer ter relacionamento com Deus. Mas aí entra uma coisa chamada graça. A graça é uma possibilitadora. Ela não obriga, mas ela possibilita. E a graça em si abrange o próprio plano da salvação e Deus se revelar, vindo falar com o ser humano. Se não tem a graça, Deus não vem falar com o ser humano, porque isso é graça. Isso já está lá no Antigo Testamento, apesar de não se falar o nome graça. Mas a imagem de Deus no ser humano caído, apesar dele estar incapacitado de se voltar com seus próprios esforços para Deus, a imagem de Deus, tá? De Deus no ser humano, imago Dei, né? Que é imagem de Deus, tá? A imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, ou seja, arrancada totalmente. Está desfigurada, mas não aniquilada, certo? Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Isso inclui também o livre-arbítrio, aqui, guarde isso. E isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. O comentarista diz dessa maneira, que por causa da imagem não ter sido arrancada, ficou também o livre-arbítrio. Guarde isso. A corrupção, tanto o arminianismo como o calvinismo defendem algo chamado depravação total. E eu vou explicar isso aqui, isso eu tenho que explicar que não tem jeito. A corrupção total ou a depravação total é o estado de deterioração espiritual, moral e mental da humanidade devido ao pecado. Romanos 3:10-18. Mesmo tendo essa deterioração espiritual, moral e mental, o ser humano não perdeu em todo a imagem de Deus. Semelhança e imagem de Deus. Imagem e semelhança, não perdeu. Entenda isso. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. E o comentarista já tinha dito isso. Aqui, ó. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Se ele diz que o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços, para que haja o livre-arbítrio, para que ele se volte para Deus, é preciso de uma coisa. É ele que diz, não sou eu. Ele diz. Eu tô apoiado no que ele diz. Pra gente não pegar essa última parte aqui da aula, ó, isso inclui o livre-arbítrio. Ah, não, então o ser humano tem livre-arbítrio independente de qualquer coisa. Ele não depende de Deus pra nada, pra ter esse livre-arbítrio. Ou, peraí, ele disse, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Então ele depende de algo para que esse livre-arbítrio, a nível das coisas espirituais, funcione. E eu vou explicar isso. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Um belo dia uma pessoa acorda por nenhuma ação de Deus, tá? E entenda, a graça não obriga, não é graça irresistível, e eu já vou falar dela já já. Ela não obriga, ela possibilita. Em contato com a palavra, gera fé e a pessoa se arrepende. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então tem uma ação divina. Certo? Ação divina. João 16:8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ninguém. Tiago 3:5. Vamos ver? Tiago não, Tito. Olha o que diz Tito 3:5. Ele nos salvou não por obras de justiça. Então você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez. O que você faz atesta que você é um salvo. Você não ora para ser salvo, você ora porque é salvo.
Você não jejua para ser salvo, você jejua porque é salvo. Você não vai no templo para ser salvo, você vai no templo porque é salvo. Você não lê Bíblia para ser salvo, você lê Bíblia porque é salvo. Você não faz boas obras para ser salvo, você faz boas obras porque é salvo. Fazer as obras, cumprir o que a Bíblia ensina é uma prova de que somos, porque a salvação não vem pelas nossas obras de justiça praticada por nós. Ou a gente entende isso, ou então, primeiro você é salvo, é perdoado. Depois, nessa nova posição, você começa a viver como um salvo. Mas segundo a sua misericórdia. E misericórdia é aquilo que eu tinha para receber e Deus não me dá. O que eu mereci, Deus não me dá. O que eu merecia? Condenação. Juízo eterno. Certo? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Certo? Aí ele diz assim, ou seja, o texto, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado no que diz respeito à salvação. Romanos 2,4. Olha o que Paulo diz em Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Deus espera, Deus é paciente. E essa paciência está embutida na graça. Porque se não tem a graça, Deus fulmina. Então o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Adão tinha livre-arbítrio quando foi criado, não precisando de nenhuma restauração? Tinha. Eva tinha. Mas quando eles pecaram, eles se tornaram escravos do pecado. O que Jesus diz em João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará. Se tem que ter libertação é porque tem escravidão. João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,34. Vós sois escravos do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é que algum escravo é livre? Não tem livre. Então, ele tem liberdade para outras coisas, mas para as coisas espirituais depende de uma coisa chamada graça. O homem tem liberdade para escolher em diversos aspectos da vida. Ele pode escolher tudo que ele quiser. Ele pode até cometer boas obras a nível humano. Mas isso não justifica ele diante do tribunal de Deus. Ele precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O homem tem liberdade para escolher em diversos aspectos da vida, mas nunca escolherá a Deus sem sua graça, pois sua natureza é pecaminosa. E tem comentaristas da CPAD que já falaram sobre isso do jeito que está falando aqui. Apenas pela graça divina é possível crer, arrepender e ser salvo. Pastor, então a graça obriga, ela é irresistível? Não. Ela apenas está ali para possibilitar a pessoa de ter contato com a palavra e dizer, eu aceito, eu quero, certo? Só nesse sentido. Sinopse do tópico 1. Ciente de que a luta do crente não é contra a carne e o sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. O pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Agora vamos para o tópico 2, heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo e a morte de Jesus em favor dos pecadores. Número 1, o pelagianismo. Não tem como ministrar uma aula como essa aqui pelo YouTube sem dar uma explicação um pouco mais aprofundada para você, principalmente quem é professor, mas para todos, nesse caso, ter uma ideia geral para que você possa fazer o seu resumo e aplicar a sua aula. O pelagianismo, nós vimos muitas palavras, muitas definições assim, com nomes estranhos. Então, que vem de Pelágio. É a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, um monge erudito britânico de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354 a 430. Aí já está dentro do tempo da história da igreja. Vamos lá. O que ele defendia? Conteúdo doutrinário. É claro que aqui o comentarista, porque tem fonte que vai dizer que Pelágio, propriamente dito, não defendia isso, mas alguns pegaram o que ele defendia para poder estender e mudar. Outros vão achar que é o próprio Pelágio, então não vai ter muito... A questão é, o pelagianismo é algo terrível. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio. Esse tal de Celestio, tá? Jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas.
Então esse Celestio pega a ideia de Pelágio e dá uma ampliação ruim. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, tá? Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então é defendido, alguns dizem que Pelágio mesmo não escreveu sobre isso. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado, isso é pelagianismo, tá? O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, se nós aceitarmos isso, nós temos que tirar da Bíblia Romanos 3:23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que tirar pelo menos também Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Temos que tirar João 3:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus. E por aí vai, vários textos têm que ser arrancados da Bíblia. Esses são alguns pontos do pensamento deles, os pelagianos. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431 d.C. Qual é a resposta bíblica? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica, porque todos morrem. Se não houvesse pecado para toda a humanidade, alguém não morreria, mas todos morrem. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5:14. Como isso foi transmitido? A Bíblia não explica. Tem teorias, já disse, algumas delas são bem conhecidas, porém não dá tempo para falar disso nessa aula. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A morte é a prova que o pecado foi transmitido para todos. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Tem aí Salmo 51:5, que diz, Davi diz, em pecado fui formado, e tem gente que fala que Davi era fruto de um adultério de Jessé. A Bíblia nunca disse isso. E esse texto não está falando isso. Davi está reconhecendo a sua natureza pecaminosa desde o seu nascimento, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí tem gente que diz que Davi era fruto de um adultério, por isso que ele vivia lá no campo, lá, cuidando de ovelha. As pessoas inventam cada coisa. Elas tiram da cabeça cada coisa, faz uma misturada danada, com uma base que não tem nenhuma base. Não tem um texto da Bíblia sem ser Salmo 51:5 que afirme. Ah, mas eu deduzo que Davi, por estar no campo, ele era o mais novo, não estava na época de entrar em exército. O pai colocou ele para trabalhar. O judeu muito novo ia trabalhar. Ou vocês não lembram? Vocês não lembram da história bíblica? Da Sulamita, em 2 Reis capítulo 4, que o menino cresceu e foi para o campo com o pai, o judeu botava o filho muito rápido, muito cedo para poder trabalhar. Então, é importante entendermos isso. Temos que entender isso. Certo? Então, Davi trabalhava por causa disso. E confirmado na própria experiência humana. Essa questão aí da corrupção. Para ampliar nosso entendimento, vamos entender como pensam cada grupo em relação ao pecado e à mecânica da salvação. O pelagianismo e os outros. Rapidamente. É bem rápido, tá? Pelagianos, o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Ou seja, a Bíblia está mentindo em todos os textos. O homem, se agisse corretamente, se tornaria justo, se agisse erroneamente, se tornaria injusto. Ainda pregou a salvação por obras. Semi-pelagianismo, aí já é uma coisa um pouquinho mais equilibrada. Já não é algo assim tão enfático como o pelagianismo. Para eles não existe corrupção total ou depravação total por causa do pecado original. Essa corrupção é parcial. Guarde isso aqui. O livre-arbítrio para as coisas de Deus foi minimamente preservado por ele. Você tem livre... Nós já aprendemos que o livre-arbítrio foi preservado para outras coisas, escolhas de outros tipos. Para as coisas de Deus, não. Mas os semi-pelagianos acreditam que sim. De maneira que o homem pode responder ao chamado divino, cooperando com a graça, no sentido dele mesmo fazer. E aí a graça entra, mas ele tem uma iniciativa por ele sozinho. Não tem a graça trabalhando por trás. Aí tem os arminianos. A maior parte da Assembleia de Deus, dos assembleanos, são arminianos. Vamos lá. Para eles, essa corrupção ou depravação é total.
O livre-arbítrio para as coisas de Deus foi completamente corrompido após a queda do homem, de modo que ele só pode responder ao chamado divino, porque Deus, em um ato prévio da sua graça, restaura o seu livre-arbítrio para as questões espirituais. Como é que isso funciona mais ou menos? Toda vez que o ser humano tem um contato com a palavra, é restaurado ali o seu livre-arbítrio para que ele possa dizer sim ao chamado à salvação. Silas Daniel, CPAD, tá aqui o símbolo da CPAD aqui, ó, tá? CPAD, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel. É um livro denso, é um compêndio, tá? Ele fala sobre isso. O que eu tô colocando aqui, ele diz, mas comentaristas da CPAD também já falaram sobre isso. Agora tem uns que parece que você vai entender que parece que eles vão para um outro lado, mas tá bom, vamos lá. O livre-arbítrio para as coisas de Deus foi completamente corrompido, né? Completamente comprometido após a queda do homem, Então, o livre-arbítrio para as questões espirituais precisa ser restaurado quando a pessoa tem contato com a palavra. Somente assim um ser humano pode cooperar com a graça. Ele só pode cooperar com a graça porque o livre-arbítrio foi restaurado através da graça. Aí sim ele coopera com a graça. Só que no semi-pelagianismo não tem isso. Não tem livre-arbítrio sendo ali, nesse momento, restaurado. Para ele poder, nas questões espirituais, se voltar para Deus. Não tem, tá? Ele faz isso por conta própria. E os calvinistas? Para eles, a depravação herdada também é total, igual ao arminianismo, e Deus precisa salvar o homem perdido por meio de uma graça irresistível. Aí Deus chama. Nesse caso, essa graça não alcança a todos, mas apenas os filhos da salvação. E estes não podem resistir ao chamado da salvação. Se resistirem, significa que não eram filhos da salvação. Na visão calvinista é o seguinte: se alguém um dia aceitou Jesus e abandonou a fé e morreu longe de Cristo, é porque ele não era filho da salvação. Nós já entendemos que alguém pode abrir mão da salvação. Ele pode dizer, não, eu não quero mais. Isso chama-se apostasia. Só que o calvinismo, nesse ponto, entende de uma forma diferente. É por isso que chama-se a mecânica da salvação. Todos nós, calvinistas, arminianos e outros, não pelagianos nesse caso, tá? Mas entende o seguinte: céu e inferno. Não tem justificação pela fé. Mas como isso acontece, aí tem a divergência, essas coisinhas que acabam atrapalhando muito e dá muita discussão, muito desentendimento. A maior parte dos assembleanos se dizem arminianos. Porém, conversando com muitos deles, inclusive ministros, professores e comentaristas das lições da EBD, a respeito do livre-arbítrio, seus argumentos se parecem muito mais com semi-pelagianos do que arminianos. Foi por isso que eu fiz questão de colocar o que defende os semi-pelagianos e o que defende os arminianos. Agora você vai escolher o que você é. Principalmente você pastor, presbítero, evangelista, professor de escola dominical. Você vai ter que escolher, você vai ter que descer de cima do muro. O que você é? É semi-pelagiano? Ah, não, o livre-arbítrio ficou ali, ficou comprometido, mas ele ainda permaneceu um pouco ali. Não, o livre-arbítrio ficou totalmente comprometido, é depravação total. Só que por causa da graça, o livre-arbítrio é restaurado para que o homem diga sim ao convite da salvação. Aí você escolhe, certo? Por fim, rejeitar a doutrina do pecado original leva uma visão distorcida da salvação. Precisamos entender que a salvação é pela graça e não por méritos humanos. Por que foi importante falar aqui sobre o semi-pelagianismo, ou semi-pelagianos, e os arminianos? Por quê? Porque você vai encontrar a lição da CPAD, que vem um comentarista e diz: o livre-arbítrio para as coisas espirituais não existe. Vem outro e diz: o livre-arbítrio para as coisas espirituais existe, porque foi preservado. Por causa da imagem e semelhança de Deus que está corrompida. Mas aí a tua cabeça fica meio complicada. Então eu precisei mostrar isso porque os nossos comentaristas de revista, eu já peguei revista aqui, um diz que foi corrompido total, outro diz que não, que permanece ali para as coisas espirituais. Então eles não têm um alinhamento. Só que a Assembleia de Deus é arminiana. Na sua teologia, na sua soteriologia, a doutrina da salvação. Então, nós temos que escolher. Então, eu expliquei isso para que não dê mais um nó na sua cabeça. Você vai ouvir gente falando, não, você tem livre-arbítrio, você escolhe entre o certo e o errado, você pode aceitar Jesus se você quiser ou não quiser, como se a pessoa aceitasse por sua própria
pelas suas próprias questões, no sentido de conseguir fazer essa aceitação independente da graça. Mas vai ter outro que vai dizer, não, a graça te possibilita aceitar. Ela não te obriga, mas ela é como uma porta que se abre e há uma oportunidade para você aceitar Jesus. Isso não é forçado, a pessoa aceita se quiser. Ela diz sim se ela quiser. Só que não dá para se aprofundar nesse assunto também durante a aula. 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Se não há pecado original, alguém dirá, então para que Jesus morreu? Por essa razão, o Alcorão, que é o livro do islamismo, nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Ou seja, não existe pecado original para eles. Eles acreditam no pelagianismo. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23. Uma vez que o pelagianismo nega o pecado original, o islamismo nega a necessidade de salvação através de Jesus Cristo. A morte de Cristo é essencial para a redenção do pecado. Negar a necessidade do sacrifício de Jesus é rejeitar o cerne do evangelho. Ou seja, o ponto central. Devemos valorizar o sacrifício de Cristo e proclamar sua importância para a salvação. Vamos estudar melhor sobre a salvação na lição de número 11 da nossa lição aqui. A lição de número 11 vai tratar disso. Sinopse do tópico 2. O pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Então você viu o pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo e o calvinismo. Tudo aí, cada um tem uma visão em relação à questão do pecado e como funciona a mecânica. O pelagianismo diz que não existe pecado. O semipelagianismo diz que a corrupção foi parcial, não foi total. O arminianismo diz que a depravação foi total, corrupção total. O ser humano não tem como se inclinar para as coisas de Deus. E o próprio comentarista fala isso em determinado ponto da revista que eu mostrei da lição, como eu mostrei para vocês. Mas a graça possibilita. O calvinismo também fala sobre a questão da depravação total, mas ele fala da graça ser irresistível. Ele não fala da graça possibilitar, ele diz que a graça é irresistível. Ou seja, é filho da salvação, vai ter que vir de qualquer maneira. E aí, uns foram criados para a salvação, no calvinismo extremo, porque tem o calvinismo que não é extremo. Eles dizem, Deus criou uns para ser salvo e outros para serem condenados. E aí você fica em choque. Mas essa também não é a questão da aula. E nem adianta vir para os comentários comentar sobre isso, querer debater sobre arminianismo, calvinismo, que eu vou agradecer sua participação e vou seguir em frente, porque não tem. Nunca se chegou a um acordo, porque isso chama-se... Opa, vou colocar aqui grande... mecânica da salvação. Então a gente não vai chegar a um acordo sobre isso, mas nós temos a nossa posição. Nós temos a nossa posição em relação a isso, a Assembleia de Deus. Bom, durante toda a lição você está vendo esses slides que está aparecendo e quem sabe você que é professor da Escola Bíblica Dominical deseja ministrar suas aulas com os slides da EBD Comentado Online, edição adultos, porque também tem aí da edição jovens. E aí nós temos, deixa eu colocar aqui para vocês, nós temos aí na descrição o link, no comentário afixado, do plano de slides da EBD Comentado Online, tanto os jovens como adultos. É adultos, tá? Muito bem. E aí você tem 2 tipos de planos. A assinatura pode ser mensal, trimestral ou semestral. Você escolhe. Mas tem 2 tipos de plano. Pastor, qual é a diferença do plano Plus para o plano básico? Quero ser muito rápido. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é a seguinte. O plano Plus e o básico, todos os 2 têm comentários em PDF. Esse comentário aqui, igualzinho da lição, não tem nada mais, nada menos. Você tem aí igualzinho. Partes em preto é igual à lição da revista, partes em vermelho é um comentário. Todos os 2 planos têm esse comentário para você poder imprimir. Tá bom, pastor? E qual a diferença que tem, então? A diferença é que no plano básico você tem o comentário você tem o slide, desculpe, em PDF. Você não tem como editar esse slide. Ele é fixo. Você só vai usá-lo, mas não dá para editar, não dá para mudar nada. Esse é o plano básico. E no plano Plus, nesse caso, no plano Plus, o slide é em PowerPoint. Você pode mudar, ó, aqui, ó, dá para editar, ó. Tô mostrando para você que dá para editar o que é texto. Normalmente,
total. Você consegue mexer nele, editar ele completo. Então essa é a diferença. O plano básico, o slide não é, tá? O slide não é em PowerPoint, é em PDF. Só é essa diferença, mas é uma grande diferença, que o professor pode colocar mais slide, tirar slide, colocar texto, tirar texto. Então, você tem aí. Você, para poder adquirir, basta clicar no link na descrição, tá bom? No comentário afixado. Ah, pastor, mas eu acho que não vale a pena para mim, porque eu não dou aula, eu dou 1 ou 2 aulas no trimestre. Então, você vai rolar a tela, chegar nessa parte onde está aqui, e você vai clicar aqui, ó, adquirir agora, lições avulsas. 10 a 8 dias antes da data da lição, você entra em contato por aqui e você pode pedir a sua lição e você vai adquirir uma lição. Você vai adquirir o comentário em PDF e o slide em PowerPoint. Esse é o pacote da lição avulsa. E você vai levar a sua lição avulsa, mas só vale a pena para quem não dá várias aulas. Se você dá várias aulas, não vai valer a pena. E eu queria, para poder finalizar essa palavra aqui, dizer o seguinte: esses planos são adquiridos e você vai ter o material na plataforma. Eu não mando por WhatsApp, eu não mando por e-mail. Você, quando assinar, vai receber um e-mail e lá vai estar lá as instruções para você clicar e ir para a plataforma, preencher com o seu e-mail, preencher com a sua senha, entrar na plataforma. Aí tem um videozinho explicando como achar o material. Tá tudo muito bem explicado e vai dar muito certo. E eu acredito que você vai dar uma aula maravilhosa para a glória de Deus. Link na descrição e no comentário afixado. Tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pelagianismo. O pensamento pelagianistas em nossos dias e o perigo. Lembra que eu disse que a lição maior, a parte maior, o primeiro ponto? Você está vendo que o segundo e o terceiro é bem rápido. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden, ou seja, a reencarnação. Morre, vem no estado, de acordo com o que a pessoa fez, no estado melhorado. Tá? Movimento religioso denominado ciência cristã, não vou explicar sobre isso. Talvez nem valha a pena você gastar tempo com isso, porque não é uma questão de definir a seita ou o movimento, e sim definir o que eles defendem, que é o pelagianismo. Nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Eles estão presentes aqui na plataforma. De vez em quando você abre, eles estão fazendo um convite, oferecendo literatura. E nós cristãos, às vezes, não queremos evangelizar as pessoas. Não evangelizamos nem quem está perto, muito menos quem está longe. E eles pagam anúncio patrocinado, pagam para poder aparecer. Já parou para pensar nisso? E falam muito bem. Só que eles defendem isso aí, ó. A transgressão de Adão passou para a raça humana. Não passou. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista de outros para sabermos conversar. Você não vai ser um caçador desse tipo de coisa, mas você tem que estar bem fundamentado. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Não adianta você querer apenas falar sem fundamentação bíblica, porque elas não vão aceitar. Você vai ter que mostrar na Bíblia. E se você mostrar ela não aceitar da mesma maneira, então você não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Tem um vídeo aí rolando na internet aí. O pastor Ziel Gomes, que é um comentarista da CPAD também, das lições bíblicas, inclusive, ele bate nisso. Lembra que nós passamos por uma lição que tratou do unicismo? E aí, o responsável falando que Deus não é pai, porque ele não pode ser pai, porque Deus é espírito. E espírito não pode ser pai. Tá aí rolando na internet. Aí depois, quando se fala das músicas que é tocada, aí alguém fica sensibilizado. Pastor, mas você viu o que ele disse? Aí a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar, e aí ele começa, Pai Nosso. Que Pai Nosso o que é? Na visão desse amado, querido, não é Pai Nosso, porque Deus é Espírito, então Jesus está errado. Irmãos, a gente não pode brincar com essas coisas não, tá? Não brinca com isso não, isso é muito sério.
E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Então nós devemos crer, nós devemos conhecer o que eles defendem, devemos apresentar o evangelho para eles, devemos depender do Espírito Santo nessa missão. A partir do que lemos, chegamos à conclusão de que as ideias pelagianistas ainda estão presentes em religiões como a ciência cristã e o mormonismo. Precisamos estar preparados para... E outras, né? Demos aqui dois exemplos. Precisamos estar preparados... alguém pergunta assim, pastor, mas e o professor? Que outras? Não, aí não é uma questão. A questão é que nós estamos baseados nessas aqui para mostrar que existe. Tá? Precisamos estar preparados para identificar e refutar falsos ensinos apresentando o verdadeiro evangelho. 2. O perigo. Qual é o perigo disso? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças, por isso que ele disse lá no primeiro ponto, que nós devemos conhecer bem aquilo que nós cremos, então ele está dando uma continuidade nesse próximo tópico, certo? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, e aí é por isso que vale a pena, principalmente você, adquirir a declaração de fé das Assembleias de Deus, se você é assembleano, e se você é pentecostal, serve também. Mas não quero ler, não me importo com isso. Aí fica difícil, né? Aí será pra que tem isso aqui? Olha isso aqui. Isso aqui não é cenário virtual, não. Eu já usei aqui no canal várias vezes cenário virtual. Isso aqui é cenário real. Quer que eu tire a minha foto com a da minha esposa daqui? Pronto, cenário real, ó. Isso é cenário real. Não é cenário virtual. Vou colocar aqui direitinho sem cair. Se cair, vai ficar feio. Se cair, vocês me perdoam, porque eu tirei do lugar, de repente, pode cair, né? Tem um ventinho aqui ventando para aguentar o calor do Rio de Janeiro, que tá explodindo, como em outras partes também. É vento. Não é ar, não é vento. Deus sabe de todas as coisas, em todas as situações. Mas vamos lá. Então, isso aqui é muito sério. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. A irmã, eu vou falar do curso, não tá o depoimento dela lá, mas a irmã Cristina deu um depoimento no meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Sabe o que ela disse? Ela disse que acha que o assunto do meu curso deveria ser uma continuidade do discipulado na igreja. Porque os crentes precisam aprender. Por que eles precisam estudar a Bíblia? Quais os impedimentos que impedem eles estudarem a Bíblia? E a necessidade de conhecer para eles terem gosto de estudar a Bíblia. Porque tem muito crente que não estuda a Bíblia e não lê Bíblia porque ele não entende nada. Ela disse isso. Isso aqui é muito sério, irmãos. Aí olha o que o comentarista diz aqui, ó. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Que coisa terrível. Os adeptos das seitas e religiões muitas vezes se esforçam para estudar a fundo aquilo em que creem, enquanto muitos de nós nos enchemos de desculpas para justificar o nosso descaso com o estudo da palavra de Deus. Eu já vou falar do curso, você vai ver que tem um dos itens lá sobre a desculpa que a gente dá para não estudar a Bíblia. Eles se aprofundam. Aí eles vêm até nós, eles nos engolem. Eles nos convencem. Eles nos convencem. Principalmente novos convertidos. Pega um novo convertido aí que está ansioso por aprender. Aí não está aprendendo onde deveria aprender. Aí onde que vai aprender? Onde não deve. Olha o que diz Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha a responsabilidade do sacerdote, ensinar o povo a palavra de Deus. Pregadores, professores, pastores, professoras, precisamos ensinar. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Destruição do povo de Deus. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento, porque ele é enganado. Eu acho. Você não tem que achar, você tem que ter certeza. Você que é professor novo, que está começando a dar aula há pouco tempo, muitas vezes você fica assombrado, nem dorme no sábado para o domingo, ou na véspera da aula, às vezes pode não ser do domingo a aula na sua igreja, nem dorme direito, irmão. Vai pra aula tenso, sai de lá todo dolorido ou dolorida. Por quê? Porque tem temor, tem tremor. Agora guarde uma coisa, esse tremor e tremor vão continuar.
Eu dou aula há muitos anos e continua. Eu prego há muitos anos e continua. Não tem jeito. Mas guarde uma coisa. Se você estudou e tem certeza que está com a verdade, acabou. Isso não é para você ser soberbo, orgulhoso, orgulhosa. Mas é para saber que você está ensinando o que a palavra de Deus diz. Pronto, acabou. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em... Prosseguir. Ah, eu conheço. Tem que prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva. E como chuva seródia que rega a terra. Eu gosto muito de uma ilustração. Qual é a ilustração? Alguém diz que conhece o mar. Viu na fotografia o mar. Eu conheço o mar. Ele diz que conhece o mar pela fotografia. O outro diz que conhece o mar. Foi na mureta. Certo? Foi na mureta. De longe está vendo o mar. Eu conheço o mar. O outro foi na praia. Aí diz, eu conheço o mar. Foi na praia. O outro deu uma passeada, né? De caiaque, alguma coisa, né? Algum tipo de barco pequeno, enfim. Jet ski, enfim. Eu conheço o mar. É outra possibilidade. Só que você tá entendendo? São coisas que vão se ampliando, tá aumentando. Mas aí tem um marinheiro que serviu na marinha 30 anos, 20 anos, esteve em mar, esteve lá em alto mar, durante anos enfrentou alto mar, e ele diz, eu conheço o mar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual deles conhece o mar de verdade? Então, se você lê a palavra diariamente, medita nela, meditar, não é ler só, é meditar, inferir, é perguntar ao texto, o que significa? Aí tem um passo a passo no curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Aí é outro nível de conhecimento. Mas tem que ser diário. Medita nela dia e noite. Salmo 1:2. Por isso é preciso estudar a Bíblia para discernir a verdade. Atos 17:11. Os bereanos não facilitaram. Chegaram lá com o evangelho. Deixa eles procurar. Vamos ver se está aqui mesmo. Testar tudo com base nas escrituras. O pregador tá falando, o professor tá falando, não, mas é o meu pregador preferido, eu amo ele, eu amo ela, eu amo demais. Ei, pode ser seu pregador preferido, pastor Mário Luna, você pode ter um grande apreço por mim, mas você precisa ver se o que eu estou falando tá baseado nas escrituras. Por favor, irmãos, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:21, 1 João 4:1. Valorizar o conhecimento das doutrinas bíblicas, teologia sistemática, adquirir livros que tratem disso, buscar a orientação do Espírito Santo, iluminação, orar e pedir a Deus, ilumina minha mente. Sinopse do tópico 3, os pensamentos pelagianos podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo. Então, tanto as religiões reencarnacionistas, como a ciência cristã, como o mormonismo, estão divulgando isso aí, pelagianismo. Não tem pecado original. E aí, já que o comentarista falou sobre não saiu não. Analfabetismo bíblico. Pronto, saiu. Essa aula não é editada, então é assim. É igual você na sala de aula. Você pode errar a palavra. Eu até gosto que a aula não é editada justamente por isso. Você pode errar a palavra e aí você tem que falar de novo. O professor errou. Eu errei aqui. Tem gente que às vezes faz questão de vir aqui no comentário dizer, pastor, o senhor pronunciou essa palavra errada. Quer ver uma palavra que eu falei durante uma lição aí, errada durante várias vezes? Ela? Calçadônia. Porque no cérebro tá a palavra calça. Então, é automático. Calçadônia, calçadônia. Em vez de você ler, você acaba falando no automático. É calcedônia. Errei. Aí vem alguém e faz questão de ir lá colocar, pastor, é calcedônia. Irmão, pelo amor de Deus, tanta coisa para você falar da aula. Vai ter gente assim na sua classe também, professor, professora. Não vai falar nada de bom, só vai falar algum erro que você cometeu. Mas, bem-vindo ao time, nós erramos. Somos seres humanos, fica em paz. Nem se defenda, fique em paz. Fique em paz. Certo? Então, já que ele tratou aqui sobre essa questão, eu quero mostrar para você aqui o meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você vai clicar no link na descrição, no comentário afixado, ou também nos vídeos de recomendação, como eu já mostrei, os vídeos que vão ter aí de recomendação, e você vai vir para essa página. Você vai descer a página, vai ler sobre o que está tratando aqui, tudo bonitinho, certo? E aí você vai descendo, certo? Vai descendo aqui a página e
Você vai lendo as informações, aí tem os módulos. Módulo 1, apresentação do curso. Certo? Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Módulo 4, obstáculos para não estudar a Bíblia. Tá aqui, ó. Não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico porque não entende, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Tem um caminho que você tem que trilhar para você chegar ao objetivo, ao resultado. Inspeção, escolha do texto, observação. Você confere o texto em mais de uma versão, certo? Interpretação, o que o texto significa? Correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala sobre o que eu entendi em outras partes. Depois você faz correlação em comentários. Aplicação, pastor, não tem comentário. Já vai resolver isso aí. Aplicação, o que significa? Como pode ser aplicado o que eu estudei para mim? Módulo 8, facilitando o meu estudo da Bíblia através de métodos. Método das 3 perguntas. Você faz 3 perguntas para extrair a compreensão do texto e a aplicação. Estudo sintético, estudo analítico. Faz uma análise mais profunda das palavras. Estudo tópico, é um tema que você quer estudar. Quero estudar sobre fé. Você vai aprender como fazer isso. Eu mostro fazendo. Estudo biográfico, a vida de um personagem. Estudo doutrinário. Doutrina do pecado, tá aí. Doutrina do Espírito Santo. Doutrina de Cristo. Estudo bíblico devocional. Depois você tem aí o depoimento de alunos. Não é algo que eu inventei. Não inventei, irmãos. É eles dizendo. Irmã Cristina falou lá no comentário, lá não tá aqui, mas ela falou que achava que deveria ser uma extensão depois do discipulado. Porque todo crente tem que aprender a manusear a Bíblia e entender a palavra. É uma ferramenta esse curso. É um pequeno investimento. Tem gente que não quer. Abre mão de 1 ou 2 lanches, você... Tá, dos 2 lanches mais ou menos aí, e você tem aí um almoço fora, dependendo de onde você almoçar, é mais caro do que esse investimento, com mais de uma pessoa. Então você tem aí certificado de conclusão. Ainda tem o módulo bônus, o aplicativo Minha Bíblia. Alguém veio aqui falar que eu estava fazendo a pronúncia também errada, então vamos para o português. Minha Bíblia. Acabou. Eu posso procurar lá, nem sempre vai ser perfeito. Minha Bíblia. E aí, nesse Minha Bíblia, você tem aí dicionário, comentário, versões da Bíblia. Você está entendendo? Então, são coisas assim que você tem como adquirir. Então, faça o seu investimento. Link na descrição e no comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Como eu recomendei também, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E também aqui, ó, o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Adquira, o link também está na descrição. No comentário afixado para você. É importante. E não deixe de assistir os 2 vídeos aí, ó. Aprendendo sobre a salvação e deturpação da doutrina do pecado. É para ampliar o seu conhecimento. É você que decide se quer aprender ou não quer aprender. Se quer ir além ou não quer. Ou então a gente dá desculpa. Você tem algumas possibilidades, pastor, mas eu não tenho recurso para adquirir livro. Mas tem tanto vídeo aqui de graça, irmãos. Gratuito. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu deixo aí essas recomendações. Conclusão. Eu sabia que a aula ia ser um pouquinho maior, porque não tem como. Doutrina do pecado não tem como, irmãos. Ou a gente tenta fazer uma explicação um pouquinho mais aprofundada. E eu disse que tem material para estudar um trimestre inteiro. Ou então você vai sair com dúvida, aí você vai para a sala de aula, ou você vai sair daqui com dúvida. Então eu tentei ao máximo possível fechar. Pastor, tem coisa que eu ainda não compreendi. Assiste a aula mais de uma vez, como muita gente faz. Você vai compreender. Mesmo nesse estado de corrupção total, veja bem, o comentarista dizendo da corrupção total. Nem tudo está perdido, há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus, posteridade é a descendência. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí está lá está em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante também. Prosseguiremos esse assunto na próxima lição. Quer entender mais sobre isso? Então não perca. Diga isso aí na sala de aula também. Ah, quer continuidade? Tem a próxima lição. Ela é continuidade dessa agora.
pecado, depois doutrina da salvação. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? É isso aí, ó. A salvação não é obra humana. Não é obra humana, tá aí, ó. O homem tem a iniciativa de dizer que crê, porque a graça está ali. Então ele pode aceitar, mas ele não produz salvação. Esquece isso. Ah, eu estou sendo salvo por isso, por aquilo. Aí é salvação por obra. Nós não cremos nisso. Somos justificados pela fé. Ah, mas e as obras? As obras é consequência da vida salva. Você não se comporta como alguém que pertence a um grupo se você não pertencer. Você só vai passar a se comportar depois que você pertence. Você vai trabalhar numa empresa, aí você se comporta como funcionário. Se você não é funcionário da empresa, como é que você vai se comportar como funcionário? Então, primeiro Deus te perdoa, te coloca como filho. Você não é mais culpado e condenado. Agora você vai se comportar como um filho, como um servo de Deus. Eu também. Lição 11, 16 de março de 2025. Se você quiser nos convidar, como eu mostrei no início da aula aí, a igreja lá é uma igreja bem simples, como eu mostrei, então não tem nem desculpa, eu vou convidar o pastor Mário Luna, eu acho que ele não vai vir. Tá aí, ó. Tá vendo aí a foto? Primeira, segunda, as duas primeiras são vídeos, meu e da esposa. A esposa louvando lá os hinos da harpa. E a terceira é para mostrar o tamanho da congregação. Uma igreja simples, mas com um coração desse tamanhozão, que nem dá para botar na tela aqui. São bênçãos de Deus. Tá aí o contato nosso, tá? Do nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, congresso, palestras, simpósios, pregação, enfim, louvor, em nome de Jesus. Vou eu e ela. Mesmo que ela não esteja escalada para cantar, ela me acompanha. Mesmo que eu não esteja escalado para pregar, eu acompanho ela que louva, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bom, nesse momento eu quero agradecer a você. Quero orar com você e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Disse para você que está quente aqui no Rio de Janeiro, tá bom? A lição teve um pouquinho de mais tempo, mais ou menos, mas tá dentro aí da minha estimativa. Eu espero que você dê uma boa aula para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você que é professor, você que é professora. Nesse momento, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de ministrar esta aula. Um assunto tão sério, Senhor, que nós não podemos brincar. A importância de entendermos sobre o pecado original, porque aí vem a necessidade da salvação. Usa esse professor, usa essa professora, tira todo o medo, todo o receio. Senhor querido, que seja uma aula edificante, abre o entendimento dos alunos, que seja algo produtivo, que os professores venham aqui, ou alguém que assistiu essa aula, venha aqui também, Senhor, comentar e falar sobre ter entendido a lição, ter compreendido a lição. É o que eu te peço. Eu peço ao Senhor que use eles também para divulgar, Senhor, essa aula. Clicando no botão compartilhar, enviando para as redes sociais, para o status, Senhor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se de vir aqui no comentário, dê aí o comentário, ou você que é professor depois, que vê o resultado lá, falar como é que foi essa aula, tá? Ou o que você achou dessa aula aqui e o que os alunos acharam lá, você que é professor, professora, coloque aí no comentário em nome de Jesus, tá bom? Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela, link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia na próxima tela, na descrição e no comentário afixado. Link do plano de slides da EBD Adultos também no comentário afixado e também na descrição. E os livros também na descrição e no comentário afixado. Agora é com você. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!